Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%, mais ou menos tudo na paz, mais ou menos tudo tranquilo e mais ou menos tudo muito 100%, né? Pessoal, aí tá todo mundo apreensivo com essa prova da PM, muitas denúncias de irregularidade. Bagulho é doido, né, gente? O que a gente pode fazer? Não tem. O que a gente pode fazer? Estudar. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer aqui a correção da prova para você ver aqui o que você errou, o que você poderia ter melhorado, o que poderia ter sido um pouco diferente, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos entender como que essa prova veio e por que poderia ali, daria para você ter acertado umas 8 ou 9 questões, né, pessoal? Sem nenhum problema, tá? Daria para você ter acertado. Sim, a prova não estava uma prova difícil, né? Havia uma questão aqui que realmente trazia muita dúvida, né? Mas a prova não estava difícil não, tá, pessoal? Estava uma prova padrão IBAD, né? Que a gente espera. Legal? Então vem para cá, vamos começar corrigindo essa prova. Não vou demorar muito, tá, pessoal? Aqui tem um textinho, né? Que não é um texto também difícil de ser interpretado, como é de praxe, né? E caiu essa palavra, né? Praxe, como se escreve essa palavra? Já é de praxe das provas da IBAD que o texto não seja um texto com alta complexidade. Normalmente são textos até bem tranquilos, tá? Veja bem, olha só. Aqui você tem um textinho aqui, ó. Responda as questões 1, 2 e 3 a partir desse texto. Vamos ler o texto porque não é difícil de você interpretá-lo, não. Olha só. A interpretação do texto envolve a leitura e a compreensão desses textos escritos aí. Diz assim, ó. O sol que entra pelas janelas, no alto da sala, ilumina o rosto das mulheres sentadas no carpete. No chão, as biografias de Michelle Obama, Angela Davis, Conceição Evaristo e Elza Soares dão dicas do assunto que o projeto Histórias Além do Muro tratou na tarde da última quarta-feira. Sentadas em círculo, 14 presas na penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, na zona oeste do Rio, seguram um pedaço de papel e uma caneta. Cada uma tentou, em poucas linhas, escrever parte de sua história. Então, 14 presas estavam escrevendo parte de sua história. Depois leram a autobiografia em voz alta e revelaram do que gostam e desgostam no mundo. Quase não existe coisa de que não gosto. Porém, uma me fere a alma, a maldade do ser humano, diz uma delas. Mesmo estando em situação carcerária, sou feliz, pois aqui aprendi o verdadeiro valor da vida, conta a outra. O ambiente reúne uma estante de livros que ocupa uma parede inteira. Opa, que legal. O ambiente reúne uma estante de livros que ocupa uma parede inteira e almofadas espalhadas pelo chão. O espaço é dedicado à leitura e a reflexões que as palavras proporcionam. Cada encontro tem um tema e, para apresentar os livros, as educadoras explicam as características dos gêneros, discutem os autores e realizam atividades relacionadas aos livros indicados. Os encontros ocorrem 3 vezes por semana, 2 vezes por dia, desde 2021. A proposta veio do sonho de melhorar o acesso aos livros em penitenciárias brasileiras, em especial no estado do Rio. O acesso das presas à biblioteca não é tão simples. O agente penitenciário precisa estar disponível para levá-las e ficar lá, já que elas não podem ficar sozinhas. Além disso, o acervo tem que ter pluralidade de estilos e vozes, considerando os diferentes graus de escolaridade. Para facilitar o processo de integração, a biblioteca, pensando no seu público, inclui... Aí tem uma biblioteca lá, né? Inclui obras com personagens femininas e negras, por exemplo. E até a organização visa tornar as obras mais atrativas. As publicações ficam com as capas viradas para frente, para ajudar na escolha. Isso é óbvio, né? Desde 2021, mais de 300 mulheres já passaram pelo projeto e pegaram livros na biblioteca. Olha, questão tranquilo, né? Olha aí a questão, um livro tranquilo, livro que não é nada difícil de ser entendido, né, pessoal? Bem tranquilo ali. Deixa eu só ajeitar aqui esse slide aqui. Olha só que interessante, pessoal. Diz assim, ó. O tema apresentado no texto é o hábito da leitura e escrita das presidiárias. Ele não fala sobre o hábito, né? O hábito não. Até porque a gente nem sabe
Quantas mulheres tem nesse presídio? 300 já pegaram esse livro ali. A biografia de mulheres negras importante, esse não é o tema. O cotidiano do presídio não é esse tema. Um projeto de leitura desenvolvido nos presídios, né? Em presídios. Bom, a letra D, realmente ali estamos falando de um projeto de leitura. Uma reflexão sobre a maldade do ser humano, não, né? Realmente aqui, acredito que esse aluno que fez essa prova marcou a letra D e ele acabou acertando que realmente, né, a letra D, ali você tem um projeto de leitura que foi desenvolvido ali nos presídios, né? Nós temos ali o seu gabarito, tudo bem? Depois você tem na parte inicial do texto as internas tentarem escrever uma história sobre... Pessoal, ela aqui no início do texto, elas escrevem uma história sobre a sua própria vida, né? Escrever parte da sua história, ou seja, né, as suas próprias vidas. Quem fez essa prova aqui também acertou a questão de número 2, né? Não era uma questão nada difícil, uma questão bem tranquila aqui. A questão número 3, aí sim, essa questão número 3 aqui, ela trouxe muita dificuldade, tá, pessoal? Ela trouxe muita dificuldade para o candidato e também para os professores. Não vai achando que a gente também é super-herói que vai acertar tudo sempre, tá? Alguns professores deram um gabarito, outros professores deram outros gabaritos, tá? Eu respeito todo mundo, tá, pessoal? Não sei se você já viu alguma correção e tudo. Respeito a opinião de todo mundo, mas eu acredito que a banca realmente vai colocar que o gabarito é concomitante. Então esse aluno aqui começou bem, né? Eu marcaria os mesmos gabaritos, né, que ele aqui. Porque, vamos lá, acidental. Você não vai colocar, né, os livros não foram colocados ali de forma acidental. De jeito nenhum, eles foram colocados ali de forma acidental, né? Acidental não, tá, pessoal? De jeito nenhum. Contingente, o que é um contingente? O que significa contingente? Pessoal, contingente significa aquilo que ocorre por acaso, por acidente, acidental. Então diz a mesma coisa. Então o gabarito não pode ser a letra B, você eliminou tranquilamente, beleza? Agora, professor, o que é concomitante? Pessoal, concomitante é aquilo que acontece simultaneamente, aquilo que acontece ao mesmo tempo. Professor, por que você marcaria concomitante? Eu concordo que concomitante não é a melhor resposta possível. Para mim não é a melhor resposta possível. É a melhor resposta que temos ali. Entre as 5, na minha opinião, concomitante é a melhor que temos ali. Porque os livros eram colocados ali e as pessoas poderiam ler a hora, né? Poderia ter várias pessoas ali lendo os livros ao mesmo tempo. Então os livros foram colocados ali de forma simultânea. E as pessoas podiam ler de forma simultânea. Eu acho que não seria a melhor resposta possível. Acho que outra palavra ficaria melhor. Mas, pô, entre acidental e contingente, sem chance. Eu vi alguns professores dizendo, não, eu marcaria arbitrária. Cara, eu não marcaria nada arbitrário, não. Porque o que é você fazer algo arbitrário? Fazer algo arbitrário é fazer algo de acordo com a sua vontade. Certo? Arbitrariedade significa você fazer algo de acordo com a sua vontade. Mas no dicionário, arbitrário significa aquilo que não segue regras, aquilo que não segue lógica. Muitas vezes aquilo que não tem fundamento, apenas depende da vontade de alguém. Eu sempre vejo a palavra arbitrária sendo usada num sentido, estabelecendo um valor negativo. Você distribuir aqueles livros ali para as pessoas, não tem nada de negativo ali. Pelo contrário, né? Aquilo é muito bom. Então, por isso, respeito, tá, pessoal? Quem está dizendo que pode... Anárquica sem chance, né? Anarquia, né? Ou sem governo ali, sem chance, né? Sem regra, sem governo, enfim. E aí não tem como. Respeito. Quem está falando ali é uma distribuição ali, né? De forma arbitrária, porque disse ali que é só por vontade da prisão, mas eu não consigo enxergar dessa forma.
Para mim, a melhor resposta é concomitante e acredito que a banca vai dar, sim, este gabarito, tá? Concomitante, beleza? Então, gabarito, né, da número 3, na minha humilde opinião, ficou a letra C, tá? Acredito que a banca vai marcar a letra C, sim. Quem tá marcando arbitrário aí, os professores, né? Espero que não fiquem chateados comigo. Eu respeito, tá? Mas eu acho que não. Acho que concomitante é a melhor resposta. E outra coisa, tá, pessoal, é que nenhuma das 5 para mim seria a melhor resposta possível, tá? Das que a gente tem, para mim, melhor a letra C, tá? Questão 4 também é uma questão muito tranquila, muito fácil, mas é uma questão que foge daquilo que a tia Maricléia te ensinou lá no CA, lá na 3ª série, né, pessoal? Ele pergunta ali, o que é esse substantivo concreto, substantivo abstrato? Cara, quem fez parte do nosso treinamento, eu até postei lá no Instagram, né? Cara, eu fiz até desenho, né? Para você ver o que é concreto, o que é abstrato. Pessoal, a gente aprendeu que concreto é aquilo que a gente pode tocar. Gente, mas olha só. Se você puder tocar, se você puder ver, ou se você puder imaginar um formato, desenhar, já é concreto, porque abstrato seria uma ação, um sentimento, um resultado, uma propriedade, um resultado de uma ação, certo? Porque, por exemplo, anjo. Anjo é concreto. Você consegue desenhar. Se eu pedir para você desenhar onde, você desenha. Dragão, tritão, não sei nem o que é, gente. Cidade, tudo isso é concreto. Tritão, não sei o que é, não, sinceramente. Então você elimina a letra A. Ó, angústia. Você desenha uma angústia? Não, um sentimento. Saudade, ausência, esperança. Isso é concreto? Não, isso é abstrato. Porque você não tem uma forma, você não consegue desenhar. Se você não consegue desenhar, se não tem forma, é o quê? É abstrato, tudo bem? Vento, ó, fantasma, coração, chuva, são abstratos. Pessoal, nada daquilo ali é abstrato. Por mais que você não veja, você não vê um vento, você não vê um fantasma. O coração você ainda vê, né? Chuva você vê também. Então é concreto, então não tem jeito. Mas vento é concreto porque não é ação, não é sentimento, não é o resultado de uma ação. Agora, pessoal, se eu pedisse para você, por mais que você não visse uma sereia, se eu pedisse para você desenhar uma sereia, você ia desenhar, né? Aqui, ó. Desenhar uma mulher aqui, ó, o cabelo da sereia, ó. Se eu peço para você desenhar o braço da sereia, olha a sereia aí, sereia com o peito caído aqui. Que é isso? O braço da sereia ficou estranho? Mas a porra da sereia. Então você desenha, eu peço pra você desenhar um fantasma, você desenha? Desenha aqui o fantasma aqui, ó. Porra, não, o fantasma ficou pior que a sereia, porra. Aqui, ó. Porra, é mais fácil desenhar uma sereia com um fantasma, hein? Puta que pariu, meu irmão. Porra. Ah, esquece. Porra, tá aqui, fantasma. Pô, não sei desenhar, cara. Caralho, meu irmão. Que troço ruim de desenhar é esse? Isso aqui é o fantasma. Tá bom. Fantasma. Saci, graças a Deus, é mole, né? Aí, ó, desenhei um saci, ó. Pronto, aqui, desenhei. E uma fada, né? Aqui, ó. A fada tem uma asinha aqui e tal. Aí aqui, ó. A varinha da fada, ó. Pá. Outro bracinho aqui. A fada também tem um chapéuzinho. Desenhou. Concreto é gabarito. Fuga é abstrato. Cegueira, beijo, tristeza, tudo é abstrato. Cancelou. Gabarito, letra D de dado. Não tinha por que você errar. Você erra se você ficar naquela mentalidade de 3ª série. Né? Ah, professor, é aquilo que você pode tocar. Pelo amor de Deus, professor. Pelo amor de Deus. Não é isso. Ah, aquilo que você pode... Não é isso. Filho de Deus. Substantivo abstrato não é só aquilo que você pode tocar, né? Fada você toca? Não, mas você consegue imaginar um formato, você desenha. Se você consegue imaginar um formato, se você consegue desenhar, é concreto. Gabarito, sereia, fada, fantasma. 5 foi uma questão também que trouxe muita dúvida pra galera, mas é uma questão que você não podia errar. E com todo respeito a todo mundo que tem que estar falando que tem que anular a questão número 5, tem que anular nada não. Vamos lá, pessoal, para a explicação definitiva de por que a número 5 não tem que anular. Queridos, primeira coisa, é óbvio que o atenderei. Da melhor forma possível, assim que me chamar.
mesmo que isso me atrase. Tudo é a próclise. Agora, qual é a dúvida aqui, pessoal? Olha só, presta atenção. Quando você assistiu a aula de colocação pronominal lá na nossa plataforma, eu falei para você o seguinte, queridos, não tem por que errar. A próclise, só existe uma regra que impede a próclise. Saber que a próclise aqui era obrigatória é algo difícil. E se eu concordo com você, saber que a próclise aqui é algo obrigatório, é a próclise obrigatória, eu sei que é difícil. Mas se você assistiu a aula de colocação pronominal lá na nossa plataforma, você viu que eu falei para você o seguinte, só existe uma regra que impede a próclise. Qual? Não se inicia a oração com pronome oblíquo átono. O que que significa? Que se não tiver iniciando a oração, a próclise vai estar certa. Queridos, nós não estamos iniciando a oração em nenhuma ali. Então a próclise vai estar certa. O que que você, como aluno, que tem que marcar o X na certa, tem que fazer? Vai naquela que é garantida. Qual que é a garantida? Letra C. Tem próclise em todas, então a letra C é aquela que vai estar correta com certeza. Se a próclise é obrigatória, se a próclise é facultativa, essa discussão não lhe cabe. Essa discussão não é sua. Você é aluno. Você tem que marcar o X na certa. Existe uma regra que impede a próclise. Não se pode iniciar oração com pronome oblíquo átono. Essa é a regra. É a regra? É a regra. Está iniciando a oração com pronome? Não. Então você pode botar a próclise? Pode. Garante o seu gabarito. Depois você briga se vai anular ou não. E não vai anular, sabe por quê, pessoal? Mas professor, eu não é fator de próclise. Olha para mim aqui agora, a resposta definitiva. Por que essa questão não cabe recurso? Olha só, é óbvio que eu o atenderei. Léo, mas o verbo está no futuro e o futuro eu sei que aceita o pronome no meio. Calma. É óbvio que eu o atenderei. Preste atenção. Olha esse que aqui. É óbvio isso. Esse que é uma conjunção integrante. Conjunção integrante, pessoal, é uma conjunção subordinativa. E grava uma coisa, pessoal. Isso aqui nós temos uma conjunção subordinativa e grava uma coisinha. Queridos, se entre a conjunção subordinativa e o verbo houver um sujeito, eu aqui é o sujeito, ó. Queridos, se entre a conjunção subordinativa e o verbo houver um sujeito, aquele sujeito não anula o fato de a conjunção subordinativa continuar sendo um fator de próclise. Ou seja, aqui nós temos uma próclise obrigatória. Porque nós temos uma conjunção subordinativa. Se entre a conjunção subordinativa e o verbo houver um sujeito, a próclise ainda vai ser obrigatória, mesmo que aquele sujeito ali não seja um fator de próclise. A conjunção subordinativa tem valor de próclise, obriga a próclise, mesmo que entre ela e o verbo haja um sujeito. Por isso que você iria eliminar a letra B, iria eliminar a letra D e a letra E. Mesma coisa vai acontecer em assim que. Conjunção subordinativa temporal. Entre a conjunção subordinativa e o verbo há um sujeito. Ele anula a próclise? Não, próclise obrigatória. Então você vai anular aqui. Aqui. Mesmo que isso me atrase, mesmo que o assim que é uma conjunção subordinativa temporal, mesmo que uma conjunção subordinativa concessiva. E, de novo, entre a conjunção subordinativa concessiva e o verbo há um sujeito. Esse sujeito não anula o fato de a conjunção subordinativa ser fator atrativo, ser fator de próclise. Ou seja, você também não poderia colocar depois
Então você vai colocar o pronome antes. Querido, você é o seguinte, preste atenção. Você precisa saber fazer a prova. Você precisa marcar o X na certa. É isso que você precisa, marcar o X na opção correta. Às vezes não precisa saber tudo. Ah, Léo, eu não sabia essa regra. Meu Deus, que regra difícil. Conjunção subordinativa, fator de pró. Regra difícil. É difícil, eu sei. É tão difícil que muitos professores estão dizendo que essa questão tem que ser anulada. Então, muitos professores não estão sabendo essa regra. Não estão ligados ainda nessa regra. Não é que não estão sabendo, né? Vamos falar que não prestaram atenção nessa regra, não tiveram atenção para essa regra. Então, ali você vai ter essa situação. Então, era difícil? Era difícil. Mas você é aluno, você tem que marcar o X na certa, cara. Você tem que saber que a próclise não vai estar certa se estiver iniciando a frase. Não está iniciando. Se não está iniciando, cara, marca a próclise, meu irmão. Para você garantir, pô. Se a próclise for obrigatória, vai estar certo. Se for facultativa, vai estar certo. Então não tem por que você errar, tá? Mas não cabe recurso não, tá, pessoal? Letra C é o gabarito. Depois aqui, né, pessoal, apetrecho é com CH mesmo, né? Não é com X. Praxe é realmente com X, né? Não é com CH, é com X mesmo. Tá aqui, ó. Então acho que você já eliminaria tudo, né? Só sabendo aqui. Ultraje é com J mesmo. Não existe empecilho, é sempre o empecilho, é com E. E não existe privilégio, né, pessoal? É sempre um privilégio dar aula para vocês. Gabarito, letra C. Esse cara que mandou bem, por enquanto ele só errou uma, né? Ó, questão 7. Essa questão 7 era até um pouco confusa, né? Porque você teria que grifar aqui onde tem um, ó. Sabe-se que houve um período em nosso país em que a televisão brasileira dispõe de alguns poucos canais abertos, com poucas opções de entretenimento. Apesar dessa realidade pretérita, um eminente estudioso das novelas brasileiras afirma que milhões de pessoas se divertiam à noite com esse produto. Durante dos capítulos da última semana da história, até o movimento de pessoas nos bares diminuía. Minha mãe alertava a todos em casa ao início dos capítulos da última semana. Tem muita gente falando e temos somente um aparelho de TV. Calem-se. Aí olha só o que ele diz aqui. A língua portuguesa dispõe de uma classe de palavras que serve para indicar uma quantidade exata de seres ou a posição que um ser ocupa em determinada série. Nesse texto, a palavra um. Aí na letra A tá assim, emplaca sentido de ordem antes da palavra dos capítulos. Tá aqui, ó, durante dos capítulos, não vejo nenhuma ordem aqui. Realmente não consigo enxergar ordem. Fornece uma ideia de quantidade antes da palavra período. Houve um período. Não. Esse ali é o artigo indefinido e não um numeral. Não dá ideia de número. Houve um período, é um período qualquer, um artigo indefinido. Não dá ideia de quantidade. Funciona como termo indicativo de quantidade antes da palavra aparelho. Temos somente um aparelho de TV. Realmente é a quantidade do aparelho. Letra C, gabarito. Aqui esse aluno, né, poderia ter acertado. Letra C aqui, né, pessoal? Você funciona como um termo indicativo de quantidade. Só temos um aparelho, ou seja, não há outros. É um apenas, não tem 2, 3. Realmente a quantidade. Configura um sentido quantitativo antes da expressão iminente. Estudioso, não. Esse um é um artigo indefinido e não um numeral. Indica a posição ocupada em uma série antes da palavra aparelho. Não, né, pessoal? Nós temos um aparelho, é somente um, dá uma ideia de quantidade, gabarito, né? É a letra C ali. Então, por enquanto, né, de boa aqui, tranquilaço. Depois é o número 8. Ele quer... Desse modo, é possível identificar incorreção, exceto em, ou seja, ele quer a correta. Proíbo de sair sem autorização. Pessoal, quem proíbe, proíbe alguém, né? Proíbo, perfeito, né? A letra A pode ser o gabarito. Esse aluno aqui começou bem pra caramba, né, cara? Depois ele começou a dar mole aqui. Agora, Léo, por que não pode ser a letra B? Reivindicava muito, mas ninguém lhe ajudava. Pessoal, o verbo ajudar é um verbo transitivo direto. Quem ajuda, ajuda alguém. Se é um verbo transitivo direto, eu tenho que usar o pronome o ou a. Nunca o lhe, tá, pessoal? Nunca o lhe. Decidiu que iremos na escola, não. Quem vai a algum lugar, então você vai à escola. Lembrei de seus conselhos. Não. Lembrar e esquecer. Com o pronome com o de.
Lembrei-me de seus conselhos. Se tivesse um pronome ali, ó. Lembrei-me de seus conselhos. Lembrar e esquecer com o pronome com o de. Sem pronome, sem o de. Lembrei seus conselhos. Avisei-lhe do horário. Não. Avisei-lhe o horário. Lembra? Quando você tiver o verbo informar, o verbo avisar, o verbo notificar, certificar e cientificar, você, se tiver junto a esses verbos o pronome lhe, você não pode ter a preposição de. Se o pronome não for o lhe, for o ou o a, aí você vai ter a preposição de ali tranquilamente. Por isso que aqui é avisei-lhe o horário, ou avisei-o do horário. Poderia. Por isso que o gabarito é a letra A. 9, uma questão tranquila, né? Uma questão aqui, essa aqui, né? Leia a leitura atenta da sentença odiernamente. A sociedade parece mostrar empatia para discutir a inserção. Pessoal, inserção é a inclusão, né? A inclusão de povos originários, né, no mercado de trabalho. Mostra uma possibilidade de determinadas palavras assumirem um determinado contexto, significado semelhante. A palavra inserção é a inclusão, né? Gabarito, letra E. E a número 10, né? Só para a gente fechar aqui, tranquilo também, por mais que sejam legítimas as reivindicações dos alunos, algumas observações são estapafúrdias. Pessoal, o por mais que dá uma ideia de, cadê? Concessão aqui, é uma ideia concessiva, uma ideia oposta, né? Embora, mesmo que, ainda que, né? Por mais que, mesmo que, apesar de que, em que pese, malgrado, não obstante, todas aquelas conjunções vão dar a ideia de concessão, é igual a embora, são conjunções concessivas, tudo bem? E eu espero, tá, pessoal, que você tenha gabaritado aqui essa prova. Fiquem com Deus, pessoal, foi um prazer enorme, tamo junto, prazer enorme, até a próxima, tchau, tchau, fiquem com Deus. E vamos orar aí para que dê tudo certo. Tchau, tchau.